Vamos para uma reflexão. A glória divina de Deus e a integridade do homem. Apesar de toda a grandeza de Deus, em sua majestade e poder, ele criou todas as coisas para que o ser humano pudesse desfrutar. Deus criou tudo conforme a sua vontade e tudo planejado, arquitetado, estruturado conforme a vontade dele. Ele, em sua glória, planejou todo o universo. Deus planejou toda a fauna, toda a flora e principalmente planejou a vida de cada um de nós. Se hoje eu e vocês estamos vivos, respirando e temos todo o nosso intelecto, temos nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de agir, nossas emoções estão aí a todo vapor. E isso é porque Ele planejou assim. E não foi por um acaso, não foi uma explosão, não foi um átomo que originou tudo isso, não foi a evolução da espécie. E o que foi, na verdade, foi a única e sublime vontade de Deus. Quer aí os evolucionistas queiram ou não, eu e você somos obra das mãos e da vontade de Deus. Então vamos meditar aqui em Salmos capítulo 8, a partir do versículo 1 vai dizer: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da tua boca, de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Aqui nós lemos até o versículo 3. Vamos entender um pouco aqui. Olhemos nós para os céus. Olhe você aí para o céu. Veja o que tem nos céus, o que habita nos céus. Lá no alto, o céu, as estrelas, o sol, a lua, os astros, as nuvens, o infinito, que nenhum telescópio, nenhuma tecnologia pode compreender, nem nada, nem a ciência. Olhando estas coisas grandiosas que existem no céu, podemos crer que existe um Deus que tudo criou e que mora no mais alto céu, nos céus dos céus, lá em cima. A palavra diz que a terra é o escabelo de seus pés, ou seja, a terra é o estrado onde Deus repousa os pés. Está debaixo dos pés de Deus. Tamanha a grandeza desse Deus. A palavra diz que esse mesmo céu, infinito e incompreensível, foi feito pelos dedos de Deus. Versículo 4 vai dizer: Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? O que somos nós frente à grandeza de Deus? O que somos nós frente à grandeza de Deus? Geralmente os seres humanos, quando têm alguma posse ou um bom emprego, um salário alto, ocupa aí uma posição de destaque na sociedade, é bem sucedido no que faz, tem um bom conhecimento intelectual, tem diplomas. Em sua grande maioria, esses mesmos homens, cheios de poder, desprezam os menos favorecidos. Aqueles que justamente estão na direção oposta, que não são bem-sucedidos, que são pessoas
que não tiveram sucesso em suas carreiras profissionais, que não têm estudo, não tiveram condição de estudar, que não têm posses, que não têm bens, que são menosprezados aí justamente por esses que estão financeira e materialmente bem, que alcançaram aí, segundo os olhos mundanos, segundo os olhos humanos, um sucesso em todas as áreas, né? E justamente esses somos nós. Basta nós termos um pouco mais de condição e já saímos por aí, menosprezando os outros, menosprezando aqueles a quem nós julgamos estar num nível inferior ao nosso, seja por qualquer uma dessas coisas que eu citei, financeiramente, por estudo, profissionalmente. Mas nós não vamos generalizar também isso, né? Porque existem muitas pessoas de caráter e que ajudam ao próximo e que fazem de tudo realmente para que as pessoas em sua volta estejam bem. Mas essas poucas pessoas, né? Existem poucas pessoas assim. Comparando uma pessoa com a outra, as pessoas que desejam, que pisam nas outras ainda são, eu acredito que uma grande parte, né? Mas ainda existem essas pessoas que realmente têm caráter, que o dinheiro, o poder não vão corrompê-las. O dinheiro não vai interferir ali em sua essência, que é fazer o bem ao próximo, amar ao próximo, cuidar do próximo. Por que eu disse isso? Porque Deus, Ele é Deus. Ele não precisa de nós. Ele não precisa do ser humano. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Deus, Ele é completo, Ele é autossuficiente, Ele já existia desde antes de existir qualquer coisa, Ele já existia. Mas mesmo assim, Ele tem um amor imenso por sua criação. Seus filhos, e quer o bem de todas as pessoas. Esse é o Deus que nós lemos na Bíblia, que quer o bem de todos. Por isso mesmo, Ele, sendo Deus, tendo o seu sublime lugar de glória nos céus dos céus, se volta para nós e quer se manifestar para nós, para todos quanto o buscarem. Nós somos miseráveis, nós não somos dignos, somos pecadores injustos, mas mesmo assim Ele se quer fazer conhecido por nós. Você quer conhecer o Deus vivo, o único Deus, o legítimo Deus e Criador de todas essas coisas? Então busque a Ele. Pegue aí uma Bíblia que você tem hoje na Bíblia física ou no seu celular. Procure uma igreja que pregue a verdade. Busque conhecimento da palavra. Procure uma igreja que pregue a verdade e não pregue o dinheiro. Procure uma igreja que pregue a salvação e não bens materiais. Procure uma igreja que pregue e que honre a Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. E não uma igreja que coloque o homem como o centro das coisas, como o centro do culto. Não. Deus, Jesus Cristo, Ele é o centro do culto, é o centro da nossa adoração. Jesus é o mais importante no culto, não o homem, nós somos nada. E fazendo isso, Deus vai falar com você. Busque-o, procure o conhecer. Versículo 5 diz: Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Nós somos a obra-prima de Deus. Ele nos fez um pouco menor que os anjos, mas ainda assim, os anjos de Deus estão para nos servir. Tamanho é o amor de Deus por nós. Ainda assim, Deus nos honra e nos derrama a sua glória, a sua poderosa presença. Veja a importância que nós temos para Deus. Ele coloca os seus anjos à nossa disposição. O versículo 6 diz: Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Deus preparou tudo para que pudéssemos viver da melhor forma possível. Tudo que Deus criou, os animais e a natureza, Ele nos deixou para que pudéssemos controlar, para que pudéssemos usufruir.
e ter sobre o nosso domínio. O versículo 7 diz: ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Veja só, Deus, quando criou o homem e a mulher, tudo que ele criou antes de Adão e Eva, ele criou todas as coisas para servir ao ser humano. Todas as coisas criadas de forma minuciosa para o nosso deleite. Que outro Deus poderia fazer isso por nós? Que outro pai poderia orquestrar tamanha bondade para seus filhos? Deus nos criou e no princípio éramos criaturas. Quando aceitamos a Jesus e passamos a segui-lo, a obedecer à Bíblia Sagrada e tê-lo como único e suficiente Salvador, passamos a ser reconhecidos como filhos de Deus. E Ele nos dá tudo isso, sem nunca termos merecido. Passamos do estado de criatura criada por Deus, mas para filhos de Deus. Por que então as pessoas continuam buscando outros deuses, outras soluções, outros meios de serem salvos, ou inventam outras doutrinas para seu próprio engano? Basta servir a este Deus que quer ser conhecido por nós. Muitos pensam que Deus está distante, que é impossível se comunicar com Ele, quando na verdade o que falta para essas pessoas é pegar a Bíblia Sagrada em suas mãos, ler, compreender, estudar, e então verão que Deus não é um Deus distante, não, e sim um Deus presente, um Deus próximo, que deseja que o homem o conheça e que está mais perto do que nós possamos e podemos imaginar. O versículo 9, para finalizar, diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Portanto, que possamos glorificar o nome santo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é magnífico em toda a terra, tudo que tem vida em toda a natureza está a assinatura do Criador. E eu e você somos obra das mãos do Deus Altíssimo. Um abraço a todos.